Diz assim a palavra do Senhor. Só baixar, descer. Pois que, porquanto primeiro vos assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amém? Pode se assentar, adorando e bendizendo ao nome de Jesus. Irmãos, essa história, ela também está relatada no livro de Samuel, capítulo 6, segundo livro de Samuel, capítulo 6. E essa é uma história que me impacta muito quando se diz respeito à obra de Deus. Quando se diz respeito a fazer a obra e a vontade de Deus. Por quê? Porque o escritor está relatando aqui que quando Davi assume Israel como rei, a primeira atitude que Davi ele tem é de ir buscar a arca de Deus que já não estava mais em Israel. Então Davi põe em teu coração o seguinte: eu não vou assumir o reinado se Deus não estiver comigo. Eu não vou assumir, ele pode tocar ali, porque pede, ele pode acompanhar. Eu não vou assumir o reinado se Deus não estiver comigo. E é interessante porque Davi ele valoriza a presença de Deus de uma forma tão grande que ele entende que ele não podia reinar sem Deus com ele. Diferente de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Quando Saul assume o reinado de Israel, Saul não está nem aí para a arca de Deus. E o que é a arca de Deus? Talvez você não entenda o que seria a arca, o que simbolizava para Israel a arca de Deus. Em Êxodo capítulo 25, a Bíblia vai relatar que quando Moisés está no Monte Sinai conversando com Deus, Deus olha para Moisés e disse: olha, começa a copiar segundo aquilo que você está vendo. Então, Moisés está de olho de frente a um tabernáculo, e Deus fala para ele o seguinte: olha, começa a fazer, copiar tudo, segundo tudo que você está vendo, segundo esse modelo. Eu quero que você implante um tabernáculo no centro de Israel. E aqui eu vou falar em uma linguagem tipológica, algo que eu não prego e não trago aqui para os irmãos, mas eu quero trazer uma tipologia bíblica aqui. Então, quando a Bíblia vai dizer, quando Moisés ele estabelece o tabernáculo, segundo aquilo que Deus mostrava, da mesma forma que Deus estava mostrando. Então, quando Moisés estabelece o tabernáculo havia três partes, porque o tabernáculo era o local onde Deus iria se manifestar. E o tabernáculo ele era móvel, porque como Israel estava peregrino no deserto, andante no deserto, aonde o Israel ia, eles levantavam acampamento, seguia, depois abaixava, estendia o tabernáculo, e depois ficava ali, depois levantava novamente. Diferente do templo de Salomão, que já era algo fixo, mas o tabernáculo era algo móvel. Então o tabernáculo ele tinha, como o templo, ele tinha três partes, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, no átrio, havia ali o altar do holocausto, porque o sacerdote estava entrando no tabernáculo para quê? Para oferecer sacrifício a Deus, por expiação dos pecados. Porque quando o sacerdote entrava no tabernáculo, oferecia o cordeiro diante de Deus, aquele pecado, o pecado daquela nação era apagado, porque o sangue do cordeiro cobria o pecado daquela nação. Então, Deus ele voltava a se relacionar com o povo novamente. Então, quando Moisés ele entrava no lugar, no pátio, havia um altar do holocausto onde ele imolava ali o cordeiro. E aquele altar ali tipificava Cristo como o cordeiro de Deus.
Na frente daquele altar do holocausto havia uma pia de cobre. Por quê? Porque quando o sacerdote imolava o cordeiro, ele entrava para lavar as suas mãos, e aquela pia tipificava Cristo como água purificadora, ou como água limpa. Então, quando ele passava por estas duas etapas, ele entrava no lugar santo, que era dentro do santuário, definitivamente. Do lado esquerdo havia um candelabro, um utensílio que havia 7 pontas que iluminava todo o tabernáculo, e aquele utensílio tipificava Cristo, tipifica Cristo como a luz do mundo. Do lado direito havia os pães da apropriação, da preposição, os pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Havia 12 pães do lado direito, tipificando Jesus Cristo como o pão da vida. E na frente ali, entre o santo e o santo dos santos, havia um altar de incenso, um altar de intercessão, aonde o sacerdote dobrava o seu joelho para interceder diante de Deus por toda a nação de Israel. E aquele altar de intercessão, o altar de incenso, tipifica Cristo como o intercessor da minha e da sua vida. Então o sacerdote entrava no santo dos santos, havia uma cortina que dividia esses dois ambientes, santo, lugar santo dos santos, e havia uma cortina de 10 toneladas aproximadamente. Dentro do santo dos santos havia essa arca, que era o símbolo da presença de Deus. Então o que tinha na arca? Dentro da arca havia as leis de Moisés, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu diante de Faraó, e havia ali também um maná que descia do céu, como testemunho para todo Israel. Só que a ordem de Deus, que ninguém poderia olhar para a arca e nem para dentro da arca, exceto os levitas e os sacerdotes. Então, quando o sacerdote entrava, também não podia tocar, porque quem tocava na arca e quem olhava para ela morreria fulminado. Por quê? Porque ali era o símbolo da presença de Deus. Em cima da arca havia uma tampa, que era a tampa do propiciatório, aonde o cordeiro que foi imolado lá atrás era colocado, aspergido o seu sangue em cima daquela tampa. Quando o sangue era derramado naquela tampa, a Bíblia vai dizer que Deus, ele descia do teu trono e enchia o tabernáculo com a tua glória, porque era símbolo de aceitação. Quando Deus descia no templo e envolvia aquele ambiente com a sua glória, Israel sabia que Deus aceitou a sua oferta. Israel sabia que estava em comunhão com Deus. Israel sabia que agora estava em paz com Deus, porque Deus aceitou a oferta de Israel. Então a Bíblia diz o seguinte, que a arca, ela tinha que ficar dentro do tabernáculo. Porém, quando Israel entrava em alguma batalha, a arca era o utensílio principal para estar na batalha. Então, o que acontecia? Quando havia uma guerra, ou quando Israel se preparava para guerrear, os sacerdotes pegavam um bastão, porque entre as pontas do tabernáculo havia ali algumas argolas, para que o sacerdote colocasse um bastão, e na frente e atrás 4 sacerdotes levavam a arca do Senhor nos seus ombros, porque eles não poderiam tocar na arca, porque eles eram fulminados. Então eles passavam um bastão naquelas argolas, içava a arca e caminhava rumo à batalha. E a Bíblia vai dizer que todas as batalhas em que a arca da aliança estava, a presença de Deus estava, Israel vencia todas as batalhas, porque bem na verdade, quem estava guerreando as causas de Israel não era Israel, era o próprio Deus. Deus estava trazendo uma mensagem para Israel, o seguinte: quando a minha arca estiver na frente da guerra, saiba, eu estou na frente da batalha, garantindo a sua vitória. Então a Bíblia vai dizer que os levitas estavam, os guerreiros ficavam atrás, os levitas na frente da guerra, com a arca em seus ombros, glorificando, adorando e bendizendo o nome do Senhor.
E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que todas as vezes que a presença de Deus estava com Israel nas batalhas, as muralhas caíam, os rios se abriam, Israel saía vitorioso. Sabe por quê? Porque a nossa força não está no nosso braço, na nossa inteligência. A nossa vitória está no grande e poderoso Deus. E entenda uma coisa, e aqui já quero abrir um parênteses, meu irmão: não vá para a guerra sozinho, deixa Deus entrar na tua causa, porque a vitória vai ser certa quando Deus está na nossa vida. Então a vitória era certa quando Deus entrava. Só que a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Moisés morre e Josué também. Aí vai entrar o livro de Juízes. No último capítulo do livro de Juízes, e aqui eu vou até abrir para você, no último capítulo 24, o último versículo do livro de Juízes chama a atenção, que é o versículo 33. O escritor vai dizer também assim, aleluia. Livro de Juízes, capítulo 21, abri Josué. E versículo 25 vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos teus olhos. Quando Josué e Moisés morrem, Israel fica sem liderança, porque os maiores líderes de Israel foi Moisés e Josué. Então Israel não seguiu a doutrina de Moisés. E aí a Bíblia vai dizer que eles fizeram aquilo que estava no teu coração, sem lei, sem ordem, fazia o que queria. E aí o período, um dos grandes períodos que Israel passou de massacre. Por quê? Porque Deus se afastou, Israel viveu as suas próprias vontades e começaram a passar por lutas e dificuldades. Por isso que Deus levantava os juízes. Juízes eram pessoas que Deus levantava para julgar. Porque quando Israel se arrependia, Deus levantava um homem, seja Sangai, Eude, seja Jefté, seja Sansão, seja Gideão. Aí Deus levantava um homem para guerrear em favor de Israel, para trazer paz e vitória a Israel. Então, Israel passa por um período caótico, porque Israel vira as costas para Deus. Aí Deus levanta o último juiz, o último dos últimos profetas e sacerdotes, que era Samuel. No capítulo 5, você vai ver, no capítulo 1, você vai ver agora Deus levantando Samuel como sacerdote, juiz e profeta em Israel. Então, o que vai acontecer no capítulo 5? Israel virou as costas para Deus. Os filisteus invadem Israel. E quando os filisteus invadem Israel, sabendo que a arca era o símbolo da presença de Deus, sabendo que todas as vezes que Israel pelejava contra os filisteus, Israel vencia porque a arca estava no meio, o que os filisteus fizeram? Vamos entrar em Israel e vamos tomar a arca. Porque sem a arca, Israel não é ninguém. E a grande verdade é, sem a presença de Deus, a gente não é ninguém, irmãos. Vamos arrancar a presença deles. Arrancando a presença, Israel vira presa fácil. E essa é a grande verdade, esse é o grande segredo da nossa vida. Se arrancarem a presença de nós, irmão, a gente não é mais nada, a gente não consegue vencer nada. Se Deus não estivesse aqui, a gente já tinha fechado essas portas. Então os filisteus entram e tomam a arca, que era a presença de Deus. Só que quando os filisteus vão para a tua terra, são 5 cidades, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, com a tua presença, começa a ferir todas as 5 cidades dos filisteus. Começa a trazer tumores. Começa a trazer ratos, bichos para consumir toda a terra dos filisteus. Aonde a presença de Deus passava, trazia mal. Fazia mal ao povo que estava conduzindo. Sabe por quê? Porque estavam conduzindo de forma errada e de maneira errada. Há muitos anos atrás, tem mais de 15 anos, eu preguei uma mensagem, irmãos, o tema era esse: a presença de Deus faz mal. Irmãos, quase me mataram, mas baseado nessa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque quem anda de qualquer maneira com Deus, a presença de Deus vai fazer mal a ele. Porque Deus não compactua com erro. E Deus vai julgar quem está tentando fazer de qualquer maneira. Então a Bíblia vai dizer que aonde a arca passava, irmãos, tumores, animais se levantavam e destruíam os filisteus. Então o que os filisteus fizeram? Cara, vamos devolver essa arca.
Não tem como ficar com a arca de Israel aqui. Vamos devolver isso, porque está pior do que pelejar com eles, porque a gente está perdendo tudo. Então a Bíblia vai dizer que devolvem a arca para Israel. E aí a arca vai ficar na casa de Obed-edom por aproximadamente 21, e alguns estudiosos vão dizer entre 20 a 70 anos. Na casa de Abinadab, perdão, não de Obed-edom. Na casa de Abinadab. E aí levanta Saul. No capítulo 5, os filisteus invadem e tomam a arca. Deus traz peste para a cidade dos filisteus. Presta atenção nisso. Os filisteus devolvem a arca vai para a casa de Abinadab, no sul da Judéia, e aí Saul se levanta. Só que quando Saul se levanta, ele pouco se importa com a arca. E ele começa a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor e assume o reinado. Quando Davi, 20 anos depois, assume Israel, porque Saul morre, o que Davi faz? Eu quero agora ir à casa de Abinadab, trazer a arca comigo, porque foi o começo da mensagem que eu acabei de trazer para os irmãos. Eu quero a presença de Deus comigo. Então Davi vai com seus amigos, vai com seus guerreiros, vai para a casa de Abinadab e diz: olha, eu quero a arca da aliança aqui. Eu quero comigo, eu quero no meu reinado. Ele leva 2 bois, uma carroça, põe a arca em cima e vem, trazendo para Israel. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Davi está feliz, porque a presença de Deus está com ele está conseguindo trazer a arca para Israel. Então a Bíblia diz que Davi está pandeirando ali. A gente vai abrir um grupo aí, irmãos. Não já viu aquele grupo Miriam, né? Miriam dançou. A gente vai levantar um grupo Lidian. A gente vai comprar um pandeiro para Lid e vai ser o nome do grupo Lidian. Lidian dançou na presença de Deus, né, Lid? Então, Davi vem pandeirando, os irmãos adorando, até que, nos versículos anteriores, vai dizer que os bois tropeçam. Quando os bois vão tropeçar, a arca de Deus ela vai cair. E aí a Bíblia diz que Uzá mete a mão na arca. Aleluia. Uzá, ele mete a mão na arca. E a Bíblia vai dizer que Deus fulmina Uzá na hora. E quando Davi olha aquela cena, a Bíblia vai dizer no capítulo 6 de 2 Samuel, que Davi teme ao Senhor. Davi naquele dia, verso 9: como virá a minha arca do Senhor? Porque Davi tem medo, porque Deus matou Uzá. E aí, irmãos, qual era o problema de Uzá tocar na arca? Irmãos, qualquer um de nós, vendo a arca de Deus cair, a presença de Deus, o que a gente vai fazer? Vai deixar cair? Não. Se a gente vê um garfo caindo, a gente não deixa, ele tenta segurar. Imagina a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Então, na mente é o seguinte: eu não posso deixar Deus cair, vou segurar. E a Bíblia vai dizer que Uzá é morto naquele exato momento. Davi, quando olha, irmãos, Davi, ele teme, ele fica espantado. E ele diz para o teu coração: e agora? Como eu vou trazer a presença de Deus para mim? Aí Davi faz o seguinte: manda a arca para a casa de Obed-edom, deixa lá, depois eu vou ver o que eu faço. E ele volta para o teu trono triste. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a arca chega na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom é próspera. Deus abençoa, a Bíblia relata que Deus abençoa de uma forma gloriosa a casa de Obed-edom. E aí, quando Davi percebe que a casa de Obed-edom está sendo abençoada, sabe o que Davi faz? Vai até o sacerdote consultar a melhor forma de transportar a arca. Agora entenda uma coisa, irmãos, e algo me chama a atenção. Porque quando a arca fica na casa de Abinadab, em nenhum momento a Bíblia cita que Abinadab foi abençoado. Mas a Bíblia destaca que quando fica na casa de Obed-edom, toda a casa e toda a sua família é abençoada. É como se a presença de Deus estivesse na casa de Abinadab e o pouco se importava ali, nada aconteceu. Ele estava com Deus, Deus estava com ele e ele não se importava e nada aconteceu. Só que a Bíblia vai relatar que Obed-edom começou a ter carinho e começou a tratar a arca de Deus, colocando no melhor lugar, tratando da melhor forma. E aí, irmãos, Deus vai e começa a abençoar
e prosperar a casa daquele homem. E isso aqui me chama muita atenção, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela vem para abençoar. A presença de Deus, ela vem para trazer multiplicação. A presença de Deus, ela vem para trazer prosperidade. A presença de Deus, ela vem para trazer paz na casa daquele que a conduz corretamente. Entenda uma coisa aqui, irmãos, e pega isso. A presença de Deus, ela vai trazer paz. A presença de Deus, ela vai trazer comunhão. A presença de Deus vai trazer união. A presença de Deus, unidade. A presença de Deus vai trazer avivamento na casa daquele que sabe cuidar da presença de Deus, da casa daquele que faz as coisas certas para Deus. Aleluia. Então a presença de Deus, ela traz uma multiplicação muito grande. Aí o que Davi faz? Vai até o sacerdote e consulta o sacerdote. E o sacerdote olha para a cara de Davi e fala: meu filho, tu fez tudo errado. Não é assim. Primeiro, você não tem autoridade porque tu não é sacerdote. Segundo, tem que colocar 2 bastões. Quem tem que transportar nos ombros é os levitas e não você. Então a Bíblia vai dizer que Davi agora vai fazer o que é certo. Vai, volta e traz a arca. Eita glória. Estou com fome, mas não de mosquito. E traz a arca para dentro de Israel. E aqui, irmãos, algo me chama a atenção e eu quero destacar. Sabe por quê? Porque quando Davi olha Uzá morto, ele para, meu irmão, na mesma hora. Na mesma hora ele para, olha para Uzá e ele não dá continuidade à arca. Ele sabe que alguma coisa ali está errada. Então o que ele faz? Ele leva para a casa de Obed-edom. Isso aqui me chama muita atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque anteriormente aqui eu falei para você o quê? Que aonde a presença de Deus está, ela traz paz, bênção, multiplicação, prosperidade, comunhão, amor. Só que naquele momento trouxe morte para Davi. Naquele exato momento, a arca de Deus trouxe morte. Por quê? Porque Davi estava fazendo de qualquer maneira. E aí eu tenho uma frase, irmãos, relacionada à obra de Deus, o seguinte: não adianta ter boa vontade se faz de qualquer maneira. Porque boa vontade todo mundo tem, irmãos. Querer fazer a obra de Deus, todo mundo quer fazer. Mas se fizer de qualquer maneira ou da forma errada, irmãos, Deus ele começa a cobrar. E aí, irmãos, Deus começou a ministrar ao meu coração algo muito forte. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como você transportar a arca de Deus e você ver teu filho morrendo. Você vê tua esposa se afastando. Você vê sua família sendo destruída se você está com a presença de Deus na tua vida. E esses males só vêm para a nossa vida quando estamos fazendo de forma errada. Aí sabe o que Deus faz, irmãos? Deus derruba a mãe, Deus derruba a esposa, Deus começa a derrubar o filho, para ver se acordamos em fazer as coisas de Deus certa. Deus começa a tocar na nossa vida para ver se a gente desperta em fazer a coisa certa. Porque, irmãos, é muito contraditório nós estarmos ministrando sobre o povo e a nossa vida está sendo destruída. A nossa vida está sendo abatida. E aí o que estão fazendo aí, irmãos? O que estão fazendo? Qual é a palavra que fazem? Irmãos, ore por mim. Porque eu estou na obra de Deus e o diabo está furioso. O diabo já tocou no meu filho. O diabo já tocou na minha esposa. Eu estou fazendo a mão. O diabo é sujo. Não é sujo não, irmão. Sabe que isso não é o diabo, é Deus abatendo para nós entendermos o seguinte: ou faz na maneira certa ou vai continuar perdendo. Porque não tem como, irmão, estarmos na presença de Deus e perdermos. Aleluia. Só que Davi, ele é inteligente. Sabe por quê? Porque quando ele vê Uzá morto, ele fala: opa, vou parar por aqui. Vou parar por aqui.
porque Deus tocou em usar. E eu estou vendo que não é da forma correta que está acontecendo. E aí, irmãos, o que nós estamos vendo por aí, e hoje eu estava conversando com um pastor, ele falou: meu filho, eu perdi isso, perdi meu filho, perdi tal, minha mulher morreu. E eu falei assim: pastor, não é hora do senhor entregar a igreja, já um senhor de idade, e ficar fazendo a obra de Deus, mas sendo apacentado. E não, vou não. Tem ninguém do meu lado, mas vou continuar fazendo. E aí, irmãos, o que nós estamos vendo é muitas famílias se perdendo, achando que é o diabo. O diabo tocou. Aí você se assusta: pastor, Deus faz isso? Acabamos de ler. Acabamos de ler a história da arca e da presença de Deus. Acabamos de ler também que aonde Deus chega no local certo, que trata bem, que faz certo, Deus prospera. A questão aqui não é que Deus matou, é a questão aqui que estão fazendo de forma errada. E aí, irmãos, que nós estamos vendo aí famílias de pastores, famílias de missionários, de pastores sendo abatidas e colocando a culpa na obra, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa naquilo que está fazendo para Deus. Meu irmão, quando fazemos de forma certa, Deus prospera, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus traz paz, quando fazemos da forma correta. Não podemos, irmãos, colocar culpa na obra. Se estamos sendo abatidos, não é o diabo, meu irmão, porque eu não posso fazer a obra de Deus com medo do diabo. Estou aqui, poxa, o diabo está ali. Estou com medo dele. Irmão, o diabo que se lasque no inferno. Eu vou fazer a obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Deus é o meu protetor. Deus é o meu guarda fiel. Deus é que me guia, Deus é que sustenta, Deus é que trabalha, Deus é que livra. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal, irmão. Eu não posso fazer a obra de Deus com medo do diabo. Porque eu tenho um Deus, irmãos, que é maior de todas as coisas. O diabo, ele pode até mandar os demônios dele para tentar atormentar a minha e a tua vida. Mas a Bíblia diz que Deus envia os teus anjos para pelejar ao meu e ao teu favor. O diabo, ele pode se levantar contra mim e a tua vida, mas a Bíblia vai dizer: se o diabo se levantar, Deus se levanta do trono para ir ao teu favor. Porque você tem a proteção de Deus, você tem Deus na tua vida. No momento em que fazemos tudo da forma que Deus quer. Entenda, irmãos, não tem como dar errado. Porque mesmo, entre aspas, o errado na direção de Deus é o certo. Porque Deus aí realmente deixa algumas coisas para te dar lá na frente. Calabarachandarás. Aí o que Davi faz? Davi tem medo. Isso aqui, irmãos, me chama muita atenção, sabe por quê? Temos que ter cuidados em fazer a vontade de Deus. Irmãos, olha para a vida de quem está ministrando. Olha para quem está na frente do altar. Porque se ele tiver com a família toda abatida, alguma coisa está errada, meu irmão. Deus, ele veio para abençoar a nossa vida. Deus, ele veio para sustentar a nossa vida. Deus veio para trazer paz, união e multiplicação para a nossa vida. E aí, ao contrário, o inverso só acontece quando estamos fora da direção de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Davi agora vem para Israel, saltando e glorificando ao nome do Senhor. A tua esposa olha lá do alto, Mical, olha para Davi. Davi era rei, irmãos. Davi veste uma roupa e fica no meio do povo pulando, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Mical olha lá, irmãos, filha de Saul, uma mulher chique, que teve tudo no reinado de Saul. Agora, esposa do rei Davi, olha para Davi e diz: isso é um menino, isso é um bobão.
Você é um palhaço. Para que isso, Davi? Davi olha para ela: minha filha, me deixa adorar, me deixa pular na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus seca o útero, aleluia, de Mical e deixa ela estéril. Sabe por quê? Porque tentou mexer com aquele que adora o nome do Senhor, aquele que está celebrando na presença de Deus, aquele que está pulando e adorando e exaltando o nome do Senhor. Uma certa vez eu ouvi um pastor falar: melhor pular aqui do que pular lá no mundo, não é verdade? Deixa o povo adorar, irmão, porque está na presença do bom mestre. Então a Bíblia diz que Davi traz a arca, porque Davi só entende que ele só podia reinar se Deus estivesse com ele. Não entendi, pastor? Tenha esse pensamento, que tudo que você for fazer na tua vida, se Deus não estiver, não faça. Busque a Deus primeiro, busque a presença de Deus primeiro na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus vai te dar vitória. Este mês, este período de ano, estava conversando muito com Gabriel, né? Gabriel, vamos buscar, vamos. Gabriel se empolgou, irmão. No final do ano passado, estava com dinheiro, né, Gabriel? Tá próspero, varão. Gabriel trabalhando, estudando, irmão, passando uma. Porque ele estuda 6 da manhã, acorda 6 da manhã, a gente sabe que é pesado. Só volta 9 horas da noite em casa. Chega em casa, almoça e vai trabalhar de novo. E aí, irmãos, realmente o corpo cansa. E às vezes para você buscar Deus é difícil. E a gente veio conversando com Gabriel. E Gabriel está buscando a Deus de novo. Aí, tá todo bobo. Pagou um lanche ontem pra gente. Eu falei: meu Deus. Eu falei: que isso, Gabriel? Eu tô próspero. Eu falei: Gabriel, tu vai namorar? Eu falei: não, deixa. Eu queria estar doido para namorar. Não, nem quero, mas Deus está comigo. Deus voltou a me abençoar. Deus voltou a me prosperar. Eu não quero saber de namorar. Deixa para meado de agosto, eu vou resolver esse negócio aí. Mas agora eu estou navegando no oceano da bênção do Espírito Santo, irmãos. Então, com Deus é assim, irmãos. Porque quando você busca, aleluia, está com medo do pessoalzinho olhar a live. O Gabriel, você não quer namorar, não, irmão. Ele tá orando mais um pouco, né? Na direção de Deus. Mas ele está tão empolgado, irmão, que esqueceu das coisas, até do namoro, esqueceu de videogame, esqueceu de tudo, né? Aí pagou um lanche ontem pra gente. Eita maravilha. Quando eu cheguei, eu nem sabia. Falei: o que eu estou pagando o lanche? Eu falei: deixa Deus te usar, deixa Deus te prosperar. Ele: estou feliz que Deus está comigo, Deus está prosperando, Deus voltou com a sua bênção. Eu falei: isso aí, varão, é só você voltar a buscar a Deus. Então, antes de você fizer qualquer coisa, irmãos, busque a Deus primeiro. Traga Deus para perto de você. Busque a presença de Deus para você, irmãos. Por quê? Porque quando você exercer o teu projeto, colocar em prática, Deus vai abençoar. Porque primeiro, você está fazendo da forma certa. O que nós lemos lá em 2 Crônicas? Que Davi fez conforme tudo que estava escrito na lei de Moisés. Davi, ele só consegue trazer a arca quando ele entende que tem que fazer conforme estava escrito na palavra. Então, meu irmão, quando você entende que as suas coisas que você vai fazer tem que estar debaixo da orientação da palavra, Deus vai te abençoar. Deus, ele vai te prosperar. Porque assim como ficou na casa de Obed-Edom, assim ficará sobre a tua casa. E eu profetizo isso nesta noite. Assim como Deus trouxe prosperidade, multiplicação e bênção na casa de Obed-Edom, Deus trará para a tua vida a bênção e a multiplicação nesta noite para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho um casal aqui, irmãos, que a gente vai montar esse grupo, Lidiane. A gente vai montar o grupo. Aleluia. A gente estava conversando ontem com Moab e Sabrina, irmãos. E eles falaram que depois que voltaram a buscar a Deus, depois que começaram, na verdade, buscar a Deus nesses 2 anos que está aqui, a vida deles mudaram completamente. Inclusive, irmãos, conjugalmente. Por quê, irmãos? Porque Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque quando Deus entra, ele causa esse impacto de restauração, impacto de bênção, de multiplicação. Por mais que seja dolorido, irmãos. E aí, não vou contar o testemunho porque Moab está a fim de dar um testemunho aí, irmãos. E ele estava me contando sexta-feira, estávamos aqui conversando, e ele me contou sexta-feira esse testemunho, irmãos. Eu fiquei impactado com Deus, porque ele tinha falado algumas coisas umas semanas antes, mas diante do que ele falou, um pouquinho que ele falou sexta-feira, irmãos, é isso que Deus faz com aquele que é fiel, com aquele que entende que a presença de Deus é prioridade. Davi sabia, mas estava fazendo de forma errada. A gente sabe, irmãos, que a presença de Deus é prioridade, mas não adianta fazer de forma errada, não. Aí o que Davi fez? Fez da forma certa. Aí, irmãos, Deus abençoou o reinado de Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. Você será o maior na tua empresa, você será o maior no teu trabalho, você será o maior na tua casa, você será o maior no meio da tua família. Sabe por quê? Porque Deus está contigo, porque você buscou a presença de Deus para você, e você começou a fazer da forma correta que tem que ser feita. Fique de pé, irmãos. Oh, aleluia. Davi foi dos maiores reis de Israel. Depois veio teu filho Salomão, um dos homens mais ricos e mais prósperos de Israel. E assim Deus fará na tua vida, e assim Deus fará na tua posteridade, assim Deus fará com você, com teus filhos. Porque além de você ser abençoado, toda a sua geração será abençoada. Você será abençoada, o seu filho, a tua filha também será abençoada. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está neste lugar. Deus está sobre a tua vida. Deus está sobre a tua casa. Entenda, com Deus não tem barganha, meu irmão. Deus tem princípio. Ou entramos naquilo que Deus quer ou padecemos. Aleluia. Entramos naquilo que Deus quer para a nossa vida, ou a gente fica batendo cabeça. Então é tempo de viver a vontade de Deus, é tempo de abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos prazeres, das nossas vontades, para viver aquilo que Deus tem para a nossa história. É tempo de prosperidade e de bênção para a nossa casa. É tempo de bênção para nossa casa, meu irmão. Não perca tempo, aleluia. Deixa tudo para trás, abandona todo o pecado, todos os erros. Sabe por quê? Deus está dizendo aqui nesta noite: é tempo de abundância para a tua vida, é tempo de multiplicação para a tua história, é tempo de restauração para a tua casa, é tempo da bênção de Deus para a tua vida. Abra a tua boca para dar glória, meu irmão, porque Deus está neste lugar.